Olá, galera do Bonsai Vale do Paraíba. Estamos aqui para mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos ao canal. Você que não é inscrito, se inscreva. Inscreva para ajudar a gente a chegar à marca dos 1.500 inscritos. Estamos quase lá. Pessoal, eu queria levar vocês lá fora, que vocês me acompanhassem, para mostrar para vocês a reação, né, das jabuticabeiras pós-desfolha e pós-inverno. E mostrar para vocês a força, né, que vem essa brotação, já exigindo uma nova poda, uma poda de compactação, para que essas plantas venham a fortalecer a sua massa verde e não tenha um consumo de água tão alto. Beleza? Então, vamos lá. Galera, eu gostaria de partilhar com vocês essa questão aqui das brotações, né? Tá vendo que tá vindo bastante flores aqui, ó, bastante frutos, mas a verdade é que eu queria partilhar com você isso aqui, ó. Essa questão das brotações. As brotações estão vindo com tudo, só que nós não podemos deixar, né, esses entrenós, esse excesso de folhas. Nós precisamos fazer uma compactação, né? Compactar, porque isso aqui está bebendo uma água lascada. E o que acontece, né? Excesso, né? Excesso de folhas, ó. Excesso de folhas, excesso de entrenol. Os entrenós estão muito longos. E passando para essa outra aqui, ó, para complementar o nosso foco aqui em relação às brotações, né? Olha como está brotando, como está uma brotação fenomenal. Só que sempre aqueles entrenós grandes, ó, exagerados. Isso aqui não tem água que chegue, é muita água. Então o que a gente tem que fazer, né? Fazer a compactação, fazer com que diminua esses entrenós, ok? E diminuindo esses entrenós, o que vai acontecer? Vai fazer com que a planta ela encha mais, né? Encha mais a sua massa verde com entrenós mais curtos, ok? E agora eu vou mostrar para vocês aqui a minha pitangueirinha. Vocês lembram daquela pitangueirinha pequenininha que eu falei, estilo cascata? Eu falei para vocês que eu ia mostrar para vocês quando tivesse um pouquinho mais grossa. Olha como está engrossando. Engrossou bastante. E essa pitangueira, eu fiz a desfolha dela também. Retirei as folhas grandes, as folhas velhas, né? E agora tá cheia de flor. Cheia de flor, ó. Toda florada. Aqui tá o bebê caliandra. Coloquei no vaso faz uns 2 dias. Estou dando movimento nos galhos ainda. Então ainda tem um pouquinho de chão pela frente. Coloquei no vaso para ver como ia ficar. Mas eu queria partilhar com vocês a questão da caliandra. Essa caliandra rosa, galera, ela tem um problema de cicatrização, né? Olha para vocês verem aqui, ó, ela não cicatriza. Fica essas cicatrizes profundas. Então, quando você for retirar um galho, analisa direitinho se vai ser realmente necessário retirar esse galho, né? Também, quando tem um galho para retirar, retira ele novinho, que é mais fácil de cicatrizar. Quando ele pega um certo diâmetro, acima de uma caneta, ou seja, nem mesmo uma caneta. Olha aqui, ó, esse aqui tá mais fino que uma caneta. Esse outro aqui também. E não cicatriza, tá? Então, a caliandra é uma planta muito legal, mas ela tem essa particularidade dela de não cicatrizar e deixar as cicatrizes profundas, uma vez que a gente faz qualquer tipo de poda de galho.
poda de compactação feita, tentando reduzir a massa verde, né? Tentando reduzir os entrenós, que senão os entrenós vão crescendo, se alongando cada vez mais. Essa não é o objetivo. O objetivo é fazer a compactação para que agora venha uma outra nova brotação para poder deixar a massa verde mais densa. E com isso, né? Após essa brotação de massa verde mais densa, aí sim trabalhar a triangulação da planta. Beleza? É isso que eu queria partilhar com você no dia de hoje, dizendo que depois da desfolha, depois da brotação, vem uma brotação muito longa, muito rápida, com muita força, né? E a gente tem que reduzir a força dessa brotação, fazendo com que os entrenós fiquem curtos e compacte cada vez mais a nossa massa verde. Para que também não venha ter um alto consumo de água, porque se uma jabuticabeira tem um alto consumo de água, corre um risco muito grande dela sofrer uma desidratação. De repente, um descuido que a gente dá, você está no trabalho, algo do tipo, não tem ninguém para regar, acontece isso. Eu já estou tendo problema aqui já de secagem muito grande de substrato. Por quê? Porque a massa verde, ela está muito forte e com muita folha. Então, veja, a jabuticaba é uma espécie que requer bastante rega. E o excesso de folha pode fazer com que ela desidrate, como eu havia falado, devido ao seu alto consumo de água. Nesse caso, seria interessante a gente estar sempre de olho, né? Nos dias quentes, muitas vezes a gente rega 2 vezes, às vezes até 3 vezes ao dia. Ela não é uma planta assim tão resistente para a falta de água, pelo contrário. É uma falta de água em dias quentes, as folhas dela já caem, né? Ficam caidinhas. Então seria interessante a gente controlar também o número de folhas, né? E também os entrenós, para que ela não venha sofrer uma desidratação com bastante facilidade. Beleza? Eu queria partilhar com vocês a minha mais nova ferramentinha. Veio dos Estados Unidos para mim. Meu filho chegou ontem dos Estados Unidos, dia 3 de setembro. E eu falei para ele, ó, eu não quero presente do Dia dos Pais. Traz um gimbal para mim que tá tudo bem. E lá é bem mais barato, né? Lá é bem mais barato que aqui e você consegue coisa melhor. E ele me trouxe esse presentinho aqui e com certeza vai me auxiliar bastante nos meus vídeos, principalmente vídeo externo, né? E vídeo interno também, mas é muito legal. Isso aqui, para quem não sabe, é um estabilizador de câmera. Você pode andar com ela, pode tremer, pode fazer o que quiser, que a câmera ela não saia, ela não balança. Então, é muito legal e eu tô aprendendo ainda, né? Tô aprendendo ainda a mexer, ó. Estamos aprendendo, mas nos auxilia bastante, né, no nosso dia a dia, mesmo quando a gente for fazer uma viagem, né, ó, e assim por diante. Vou fazer uma viagem agora internacional e eu pretendo levar isso aqui para a gente brincar um pouquinho lá nas Europa. E ele consegue também, você consegue também retirar o comando dele e trabalhar por controle remoto. Ó. Consegue trabalhar com controle remoto. Então é muito legal. Para quem pretende mexer com vídeo aí, né, ou mesmo fazer uns videozinhos externos, tal, é muito bacana. Beleza? Então é isso.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu!